Aleluia! Jesus nos ama e isso nos basta. Amém? Aleluia! Louvado seja o teu nome, irmãos. Como eu estou feliz de estar aqui com vocês. Pastor Fábio, mais uma vez, que Deus abençoe grandemente pela confiança, você, toda a sua família, a igreja, irmão César, irmão Elton, a JNI aqui da igreja. Eu me sinto em casa aqui já, né? Já vim há algum tempo aqui. Antes de ir para o sertão, eu vim uma vez, e todas as vezes que nós viemos aqui para São Paulo, a gente veio aqui na igreja. Sempre que a gente vem para cá, irmãos, a gente não ministra em igrejas, porque nós entendemos no Senhor que é um tempo de descanso, mas por gratidão a duas ou três igrejas, a gente sempre está nos mesmos lugares quando a gente vem, e uma delas é a igreja do Portal Bordon, do qual nós temos uma gratidão muito grande para com o senhor pastor, para com toda a igreja aqui, amém? E nós precisamos, como foi dito aqui pelo irmão César, vir um pouquinho acelerado. Nós não viríamos para o sertão, possivelmente, nós não viríamos do sertão nem nesse ano e nem no outro ano, nós possivelmente só no ano de 2020, nós, segundo quando nós estávamos nos organizando ali, por conta de todos os projetos, os trabalhos que vai terminar esse ano, próximo ano de 2019, então talvez no ano de 2020 nós viríamos para cá, mas o homem faz os planos, mas a resposta certa é da boca do Senhor, né? O Senhor, aliás, a minha sogra, há alguns dias, cerca de um mês, mais ou menos, ela começou a sentir uma dor de cabeça muito forte e foi fazer alguns exames, foi fazer um exame na Unicamp e de lá eles já não deixaram mais ela sair. Então nós fomos avisados que o caso era grave, era sério e, irmãos, a gente não consegue sair do sertão se a gente não se programar. É muito difícil, da onde nós estávamos ou da onde nós moramos, para chegar até aeroporto, para chegar até outro estado, para conseguir tomar voo. E como a situação foi muito grave, muito rápido, nós então precisamos recorrer a alguns amigos, né? Um deles foi o vice-prefeito da cidade que a gente mora, porque como começou o período das chuvas, eu e a Gislaine, nós temos somente uma moto. Nós precisávamos então pegar uma mala, pelo menos, para vir para São Paulo, porque a ideia era, primeiro, entender o que estava acontecendo, e se necessário fosse, nós sabíamos que era grave, mas não sabíamos que era tão grave assim. Então ela ficaria com a mamãe dela, e eu voltaria para o sertão, mas era grave a tal ponto de que a gente conseguiu ficar apenas 12 dias com ela, e o Senhor a levou. A gente, para sair de lá, eu precisei pedir a ajuda do vice-prefeito, porque ele tem um carro alto. Então, para ele nos levar até a divisa da Bahia, da divisa da Bahia eu contei com a ajuda de um casal de irmãos, que foi aquele casal que eu trouxe da outra vez aqui, para nos pegar lá na divisa da Bahia, para nos levar para o Pernambuco. Nesse dia nós chegamos no Pernambuco, já não tinha mais voo, o voo aqui para Campinas, a gente chegou na sexta-feira à noite, lá no aeroporto de Pernambuco, Petrolina. O voo só se daria na madrugada de domingo para segunda, então nós precisamos voltar para a Bahia, ficar mais 2 dias na Bahia, para só depois conseguir chegar até aqui em São Paulo. A gente chegou, foi para a Unicamp, na primeira visita que nós fomos fazer, aí os médicos já liberaram ela porque acharam por bem, por conta de infecção, alguma coisa do tipo, deixar ela em casa, e para a gente foi um presente do Senhor, porque ao longo de 12 dias, a gente pôde cuidar dela, pôde derramar sobre ela todo o nosso amor, o nosso cuidado, a gente pôde servir a minha sogra. E eu ouvi uma palavra de um pastor que havia perdido uma filha, e uma palavra curta, no meio do velório, e ele disse assim: a gente só perde aquilo que a gente não sabe onde está. Então, a gente sabe onde ela está. Logo a gente vai se encontrar, em nome de Jesus. Amém? Então, Senhor, hoje nos permitiu estar aqui. Estou aqui com meu sobrinho Wesley. Faz assim, Wesley. Wesley é casado com a minha sobrinha Gabi. Wesley ficou um mês com a gente lá no sertão, né? Foi para um
treinamento missionário. Do sertão já foi para a Bolívia, da Bolívia já passou pelo Vale do Jequitinhonha, né? E está aí correndo o Brasil e o mundo pregando sobre Jesus. Quem sabe não fica mais um tempo com a gente lá, né, Wesley? É tão bom. Ele provou do gosto do sertão, né? Comeu algumas comidas diferentes, andou com a gente por alguns lugares e hoje ele veio aqui para me acompanhar. A esposa dele ficou com a Gi em casa e a gente vai então juntos aqui entender um pouquinho daquilo que o Senhor tem feito nesses últimos dias. A última vez que eu vim aqui eu prometi para vocês que eu traria algumas imagens, porque quando eu vim da última vez o computador tinha quebrado, né? Tanto impacto na moto, aí quando eu trouxe para cá, acho que placa, eu não sei, eu não entendo muito disso, mas um rapaz arrumou para a gente e eu recuperei algumas imagens e eu vou mostrar para vocês. Algumas pessoas, elas me perguntam por que sempre que a gente vai falar do sertão em algum lugar, a gente não fala muito da pobreza, da miséria, das coisas que a gente, todo mundo sabe que tem no sertão. Bom, por alguns motivos. Primeiro porque todo esse cenário faz parte da cultura deles. E eu sei que existem desafios em todos os lugares. Por exemplo, eu sei que aqui o desafio da maioria de vocês é o tempo, né? Trabalho, família, escola, estudo, igreja, e às vezes não tem tempo nem para ver, muitas vezes o filho ou a filha crescer direito, acompanhar muitas vezes a filha. Lá a gente já não tem esse problema. Porém, lá tem outros desafios. Assim como no Oriente Médio, eles têm outros desafios, que talvez sejam ainda mais intensos e mais violentos do que aqueles que nós vivemos no sertão. Mas aí uma pessoa falou algo interessante, aí ela disse assim, mas se você também só falar aquilo que é bom, às vezes alguém vai para o campo missionário e talvez vai pensar que tudo é flores, que tudo é festa. E não é assim. Muitas vezes, e muitas igrejas, eles fazem uso das caravanas missionárias, onde vai para algum lugar do Brasil ou do mundo, fica 10, 15 dias e depois retorna. Nesse período, 10, 15, 20 dias até um mês, não é um período que a gente pode dizer que é um período onde a pessoa vai se adaptar, porque a cabeça dela entende que ela vai e vai voltar. Então, quando a gente recebe algumas pessoas no sertão para ficar com a gente 10 dias, 15 dias, é tudo muito bacana, né? Você vai lá, você vai... Wesley queria comer até calango, né, Wesley? Eu falei, não, calango a gente não come aqui. Mas a pessoa acha, a carne de sol, né, que já está lá há 20, 25, 30 dias lá secando no sol, para quem vai comer a primeira vez é até legal, nossa, parece um chiclete de sal, né? Você vai mastigando, dá 150 mordidas para conseguir engolir. Mas se você fazer isso uma vez, é legal. 2 vezes, bacana. Uma semana, as mandíbulas aqui começam a doer. Se você fizer isso um mês, se você fizer isso um ano, 2, 3, 4, e como nós que estamos caminhando para o quinto ano, talvez já não é mais tão legal assim. É legal a gente pegar a moto lá e fazer aqueles rally, o Wesley fez muito isso com a gente tomou muitos quilômetros juntos. Fazer isso 1 vez, 2 vezes, 3 vezes é bacana. Mas 1 mês, 1 ano, 2 anos, 3 anos, chega uma hora que isso aqui já era, porque é muita costela de vaca. E eu ouvi um missionário que ficou quase 30 anos trabalhando com um grupo indígena. E ele disse assim que os 5 primeiros anos de um missionário no campo é apenas para ele conseguir se identificar com o lugar, para ele conseguir se adaptar ao lugar. Isso é verdade, porque depois de 5 anos você começa a entender o porquê que eles agem daquela maneira, o porquê, se a gente fizer um culto nesse formato que nós temos aqui lá, eles talvez não compreendem, não entendem, porque você começa a entender a cabeça do povo daquele lugar. Então nós já estamos caminhando lá há cerca de 5 anos, e nesses 5 anos o Senhor nos deu condições para aprender um pouco sobre aquela região. Confesso para vocês que hoje eu estou me sentindo mais em casa, realmente por conta do calor.
Aqui só faltou chegar cheio de poeira, né? Porque você anda vários... E faltou os cascudos. Alguém sabe o que é cascudo aqui? Não? Cascudo é um bicho que ele realmente... tem esse cascudo, né? Mas é um bicho que ele, quando chove lá no sertão, aonde tem luz, qualquer foco de luz, fica cheio daquele bicho. Então, você começa a pregar, você começa a engolir aqueles bichos, tem que tomar cuidado para não entrar no ouvido. Por quê? Porque eles não deixam você quieto. Se tivesse um punhado de cascudo aqui, aí sim, aí eu me sentiria totalmente em casa. Mas é bem melhor assim, posso garantir para vocês, amém? Eu trouxe algumas fotos aqui para os irmãos, para mostrar para vocês um pouco de como que é a nossa rotina, evangelismo nessa região. E aí, ao longo das fotos, a gente vai comentando, ao longo dos vídeos, a gente vai comentando, e aí, conforme for, a gente para, lê a palavra e faz uma ministração, e já devolve o microfone para o pastor, para que se encerre o culto. A gente pode fazer assim? Tranquilo? O irmão pode colocar para a gente, coloca as pastas, só para mim lembrar, põe a adaptação. Bom, vamos lá. Eu vou falando para vocês, normalmente as casinhas do sertão, ou elas são de taipo, né, um barro compensado, assim, que eles vão colocando com um monte de pau, mas normalmente é sempre assim, ó, 1 cômodo, 2 cômodos, 3 cômodos, e sempre tem uma cisterninha do lado, e principalmente na região que a gente trabalhava, não tem energia, então é uma plaquinha solar. Normalmente são as casinhas assim. Pode passar, irmão, por gentileza. Bom, na maioria das casas também não tem, no Alto Sertão não tem torneira, então aí sou eu, rapaz. Vocês vão ver que eu também não sou muito bom com ângulo de foto, essas coisas. A gente limpa, né, as vasilhas assim, pega a água na cisterna, coloca em um baldinho e derrama nas canecas aí, nas panelas e tal. Esse modelo aí a gente contratou para tirar essa foto. Cisterna, aquela que eu tinha falado para os irmãos, pode passar. Essa é a famosa casa de taipo, né? Não sei se vocês conhecem ou não, que é um barro prensado ali em várias madeiras, com cobertura com aquelas telhas. Algumas, elas são cobertas inclusive com aquelas palhas, né? Então normalmente é assim, as casas de taipo. Às vezes, principalmente na época que está muito quente, onde você vai pegar água, né? Os vasos, assim, os potes, se você não tomar cuidado, você tem sempre uma surpresinha junto, né? Que é aquelas ranzinhas. Ô, pastor, aleluia, Deus abençoe. Pode passar, irmão, por gentileza. Aí acabou, né? Pode abrir outra pasta aí, a próxima pasta que tiver. Ah, não, perdão, tem isso. Dá um pause aí, fazendo um favor. Só para os irmãos entenderem, a gente está falando de adaptação, né? No meu ponto de vista, eu acho que um dos maiores problemas que eu tive com a adaptação lá foi a água, a comida, as distâncias, e o sertão parece um labirinto, e bichos. Então, assim, se de repente você tiver algum problema com cobra, essas coisas, não olha não, tá bom? É que eu não sei se vai aparecer porque a imagem está bem ruim, mas eu vou mostrar para os irmãos, principalmente na época de maio. As cobras, elas saem do mato para reprodução, e elas então invadem casa. É um negócio meio complicado, a época de maio e junho. Então, se vocês quiserem nos visitar e de repente não tiver muito a fim de se deparar com essas cobras, escolha uma outra data que vai ser bem melhor. O irmão pode passar aí, por gentileza? O grande perigo aqui, irmãos, é isso aqui, ó. A gente estava saindo agora e essa cobra quase pegou ela, né? Infelizmente, nós ainda temos alguns problemas aqui, né? Mas faz parte. Deus, ele nos dá o livramento, né? A gente estava passando muito próximo ali e ela tomou. O susto foi muito grande, né? Mas o Senhor mais uma vez nos livrou. Deus seja louvado. Tem que matar logo. Ela não é fã de pegar dele.
Vai ter que matar. Corredeira é chamado. E aqui como é mês de maio, né, irmão Gilvan? Ela tava no nosso quarto aqui, ó. Isso. Ela tava bem aqui no nosso quarto, ela tava naquele canto ali, ó. Ela entrou e correu pra cá. Correu com o Gilvan aqui, tá com ela ali. Mas como é mês de maio, então elas aparecem muito dentro de casa, né? Já é a segunda, em menos de uma semana que a gente mata aqui dentro de casa, né? Mas é isso aí, Gilvan. Deus abençoe, meu irmão. E mais cobra aqui em casa. Olha o tamanho dessa cobra correndeira. Dá um zoom nela, Vitor. A cabeça dela aqui, ó. Na hora do almoço. Na hora. Mês de maio. Sai nas cria aqui. Mês de maio, hora do almoço. E olha o que nós acabamos de encontrar na nossa casa aqui, uma cobra corredeira. Ela começa aqui, ó, tá enrolada no caibro. Depois eu quero ver Olha o rabo dela. Ixi, ela vai cair. Depois eu quero ver essa reportagem. Olha lá só o rabo dela ali. Agora, se ela cair no chão, meu amigo, não tem quem fica aqui não. E a cabeça dela já vai saindo. Tá, não cai não, filho. Olha o tamanho dela, dá 1 metro mais ou menos. Mais de 1 metro, Didi. Ela... Isso aí eu sei. Eu levo um susto e aí? Eu quero perder a amiga? Aqui, ó. Ela vai por toda essa extensão ali, ó. Passa por ali, tá entrando ali dentro do... Bom, nós vamos almoçar primeiro. Você fica olhando pra ela. Aí depois de almoçar, porque olha a coragem que esse pessoal tá pra tirar essa cobra daqui agora. Primeiro nós vamos almoçar, depois de almoçar, aí nós vamos dar um jeito de te tirar daí, viu? Tá tirando a parte do Didi, ó. Olha só a cabeça dela. Eu vou almoçar mais. Ai, cobra. Pega o ovo do Silvan aqui. Pega um. Barrigona. A vizinha da Silva. Tá viva ainda, rapaz. Não, tá morrendo. Ah, não. Morrendo, filho. Ela se cura no mato e volta. Vixe, ela tá viva, tio. A continuação tem uns gritos, então a gente preferiu cortar. Então, irmãos, assim, por exemplo, pelo menos eu nunca tinha me deparado, né, com esses bichos. Então, para mim foi um pouco difícil. É adaptação a um novo lugar, né? O sertão é mato, mato tem bicho. E fora outros tipos de bichos que tem, mas que, né, a gente vai ao longo dos anos, isso vai se tornando tão normal, por incrível que pareça, né? A gente vai, acho que de tanto que você vê, a gente só vai tomando cuidado, porque tem umas espécies que elas são, né, venenosas e outras que não. Então as que são venenosas a gente passa, né, com maior cuidado, as que não são venenosas a gente acaba passando até por cima, né, porque são muitas cobras nessa região, né? Vou pedir para o irmão colocar, põe aí, eu acho que uma pasta chamada Poço e Água, uma coisa assim. Bom, vamos lá. Outra adaptação que a gente teve que ter foi a respeito de água. Quando o período da seca ele vai se estendendo, né, as barragens, os lugares, eles vão minando, né, as águas elas vão ficando mais escassas. Então elas vêm tomando essa cor, que é uma cor muito forte de barro. Até porque elas são mexidas pelos bichos, né, os bichos vão mexendo lá, vão se aprofundando. Porque a mesma água que os bichos bebem, a Defesa Civil, eles abastecem a cidade. Então essa é a água que estava na caixa de casa, para vocês terem ideia. No caso aqui, a gente não bebe, né? A gente compra, nessa casa que nós estávamos morando, a gente comprava aqueles galões de 20 litros. Porém, existem pessoas que não têm condição de comprar, né? Nós temos pessoas na igreja que eles não têm condição de comprar, e quando a água chega nessa condição, eles precisam beber dessa água. E ela é muito salgada. Wesley vai lembrar, né, Wesley? Quando a gente toma banho, a sensação é que você não tomou banho, porque porque é desse jeito, né? Por isso que a sensação é porque... Passa pra gente, irmão, por gentileza. E aí a caixa, né, pra vocês... Pode passar. Aí, na época de alta seca, como que a gente faz? A gente, além de cuidar da gente, tem que cuidar também dos bichinhos. Então a gente, normalmente, aquilo é chamado de cacimba. E aí a cacimba, ela é furada na terra, né, a braço de homem mesmo, eles vão abrindo lá, até chegar numa pedra. E aí nessa pedra eles tentam achar uma veia da mina mais rasa que tem, para que isso possa, ao longo da seca, gerar água para os bichos. Então esse aí era o processo que normalmente a gente tinha que fazer
todo dia de manhã, tinha que pegar os bichos lá no chiqueiro, tinha que levar até o poço, colocar a aguinha para eles e depois soltar eles para o mato, para eles acharem algumas coisinhas para comer. O irmão pode passar aí, que eu acho que tem mais fotos aí dessa... Pode ir passando. Aí deve ter por mais ou menos 10 metros de profundidade aí essa cacimba. Aí quando eu falei para os irmãos, né, que as águas vão minguando, e aí os bichos eles vão cada vez mais para dentro para buscar água, né, para beber água. E isso a água vai ficando naquela cor que vocês viram. Pode passar. Tem mais não? Ah, poço. Põe no poço. Eu vou mostrar para os irmãos. A gente perfurou um poço na região do Brejão, no sertão da Bahia. E assim, um sentimento, a sensação, o sentimento é inexplicável. Eles têm tanto cuidado com a água, vocês vão ver eles retirando a água do poço, e até para retirar e colocar, eles não querem desperdiçar a água. Né? Vocês vão ver aí a perfuração do poço. O irmão pode passar? Esse momento aí, ó, é inexplicável, irmãos. Só quem está lá mesmo para saber. Aí o poço já está perfurado, né? Amei, rapaz. É melhor do que da casinha lá de casa, é assim. Depois que ela ficar amarrada, ficou aberta, ela tá misturada aí com o carro da pedra, né? Não limpou não. Eu acredito que não. Vou tirar nessa primeira aí, que ela vai... Tá filmando o Gersino? Tá filmando o Gersino puxando a água aí. Essa segurando o baldinho amarelo é minha esposa. Não sei se alguns dos irmãos já conhecem. Gersino, agora dá pra ser um criador de boa, hein? Sobre água. É bênção, hein, ó. Hoje, isso é um negócio rapaz. Rapaz, que essa água pode molhar o pé, a cabeça, o corpo. E aí já é imagens do poço equipado. Que bênção, hein? Isso aí faz uma diferença que vocês não têm. Você sabe qual que... As pessoas perguntam quais são as grandes duas necessidades do sertão. E eu falo, a resposta é água. É a água H2O e a água da vida, que é Jesus. Com isso acabou o problema do sertão. Olha lá, o poção de 5.000 litros. Bênção de Deus, glória a Deus. O Senhor é bom. O Senhor é bom em todo o tempo. O Senhor é bom. Irmãos, a gente, depois eu vou passar mais algumas imagens para os irmãos, mas, como eu disse, algumas pessoas, elas me perguntam assim, você tem vontade de desistir? E eu respondo, olha, eu não sei se querer estar em casa, e quando eu falo casa, eu estou falando com a mãe, com os irmãos, com a família, eu não sei se querer muito estar em casa, quase todo dia, se isso é querer desistir. Mas eu sei que o nosso coração, ele se aperta muitas vezes, principalmente por conta da saudade. Porque no sertão, as pessoas elas olham para você como a última esperança. Então, tudo eles vão recorrer a você. Quando a gente chegou no primeiro ano, sem experiência nenhuma do sertão, de missões, o coração queimando pelas pessoas, nós tínhamos recebido uma grande oferta, e essa oferta foi um terreno que nós transformamos isso em valor, em dinheiro, e quando nós chegamos lá, toda casa que você vai encontrar extrema pobreza em algumas regiões. Então, a gente gastou todo esse recurso dando nas casas, né, comprando comida, fazendo alguma coisa para aquela família. Então quando a gente olha para tudo isso, para esse cenário, o coração, ele começa a ficar dividido. Porque lá você olha o quanto você já caminhou, mas a saudade, a vontade, muitas vezes eu tenho vontade de voltar para 3M para bater cartão.
só para fazer aquilo que eu fazia todo dia, né? Para viver uma vida normal. Mas ao mesmo tempo, aparece alguém em casa falando assim: olha, depois que Jesus entrou na minha casa, pastor, Deus mudou a minha vida, está mudando a minha casa, está mudando o meu pai que era, sabe? Então isso vai enchendo o nosso coração. Irmãos, a gente roda às vezes 80 quilômetros para levar a Santa Ceia para uma pessoa, e quando você chega lá, a pessoa já estava assim: olha, pastor, estava pensando que o senhor tinha quebrado, ficado no prego no meio do caminho porque não chegava. A pessoa está ansiosa para ter o culto dela, com duas pessoas, às vezes é o cara que se batizou, às vezes a mulher não se batizou ainda, ou vice-versa, e você faz um culto de 2, 3 horas com ele, e ainda serve Santa Ceia e volta para sua casa falando assim: Deus, valeu a pena. Valeu a pena. Se acabasse tudo agora, tinha valido a pena. Irmãos, uma alma para Jesus tem um valor inestimável. Uma alma para Jesus vale mais do que o mundo inteiro perdido. Então, quando uma alma se rende ao Senhor, nossa, tudo valeu a pena. Tudo faz valer a pena, quando nós entendemos que o Senhor tem alcançado aquele lugar. Amém? Irmão, tem outra pasta aí? Alguma outra? Crianças, põe as crianças aí, por gentileza. Mostrar para os irmãos. Essa está um pouco escura, né? Mas dá para ver. Aí são as crianças. A gente faz muito culto em lugares muito distantes. Então a gente vai reunindo as crianças ali. Alguns trabalhos que a gente faz, trabalhos sociais com crianças. Pode passar, por gentileza. Aí quando você vai nas casas, geralmente casas em lugares muito isolados, você leva esses materiaizinhos aí enquanto você ministra para o pessoal mais velho, a Gi vai trabalhando com as crianças aí, ó. Normalmente a gente improvisa, isso aí já é lá na igreja em Dom Inocêncio. Então o que a gente faz? Normalmente, principalmente em Santa Ceia, a gente tenta tirar as crianças do interior, junto com os pais, e trazer para a igreja. Porque lá você tem uma estrutura maior, né? Então lá elas podem aprender dentro de uma outra estrutura que a gente construiu de 2 anos para cá. Então isso aí já é lá na igreja, né? Pode passar, irmão, por gentileza. Isso aí, ó, só para os irmãos terem ideia, isso aí eu acho que retrata bem aquilo que a gente vive lá. 2 irmãos em condição precária, eles dormem no alento mesmo, dormem aí. E aí você já olha do lado, eles já com um grande tempo caminhando com a gente na igreja. Então muda a estrutura, você vê que muda o formato da criança, lidar com os pais, porque ali eles estão recebendo o amor de Deus. E normalmente o povo do sertão, eles são sensíveis do modo e do jeito deles. Aquilo que a gente tem como sensibilidade, como educação aqui na nossa região, eles têm lá, do jeito deles, entendeu? Então aqui esse carinho, esse afeto, né, o toque que você tem com o filho, com a filha, lá não existe muito isso. Então quando você pega uma criança dessa e dá um abraço nela, um abraço arrochado, ela vai começando a ter algo que ela nunca teve ali. E aí isso vai sendo muito bonito, essa construção de Deus nelas. Pode passar, irmão, por gentileza. São os mesmos 2 irmãos, né? Aqui na casa e aqui lá na igreja. Ali já aprendendo ali as primeiras leituras da Bíblia. Isso já é no fundo da igreja lá. Isso aí já é eles ensaiando, né? Fazendo a parte de teatro, coreografia. Isso aí é o presente, né? Chegou a época lá do inverno, então elas presenteiam a gente. Olha que presente abençoado. A Gi. E aí eu acho que acabou, né? Ah não, aí a Gi, tem a Gi de novo aí com as crianças. Acabou? Bênção. Aí por último aí eu acho que vai ter o evangelismo e alguma coisa assim do tipo. Pronto. Aí só para os irmãos entenderem, a gente faz muito culto nas casas, né, em casas muito distantes. Então às vezes a gente evangeliza de moto até a determinada região, outras vezes a gente vai a pé mesmo, outras vezes a gente freta pau de arara. Então a gente faz uma variação de recursos que a gente vai usando para alcançar esses lugares aí, né? Então aí só para os irmãos entenderem, aí já né, é o trabalho lá com gerador e filme, né, nas localidades.
Pode passar. Você vê aí, você anda muito para chegar numa casinha como essa. Aí você encontra um casal distantes. Aí já são cultos nos interiores, né? Quando a gente já consegue montar uma estrutura melhor. Isso aí já é nas casas, né? Culto nas casas. Isso aí é o típico sertanejo. Olha lá, o sertanejo. O sertanejo isso aí é também os cultos aí é o pau de arara. Culto nas casas, interior. Olha lá. Para aí um pouquinho a foto aí, por gentileza. Volta um pouquinho, por gentileza, irmão. Bênção. Essa foto aí, ó. Volta. Isso. Vocês já ouviram falar em latada? Latada? Não, né? Latada é assim. Normalmente, muitas casas no Alto Sertão, principalmente na época da seca, você não vê verde, né? Então o sol é muito intenso e você dificilmente encontra sombra, né? Para você, para os bichos, para algum transporte e coisas do tipo. Então o que eles fazem? Eles fazem a tal da latada. Latada é assim, eles fincam às vezes 2 ou às vezes 3 pedaços de pau, tipo no formato de forquilha, né? Então depois que eles fincam isso de um lado e de outro, eles cobrem com palha, com garrancho, com algum tipo de coisa que possa produzir sombra. E isso nos ajuda muito, principalmente nos cultos que a gente faz nos interiores durante o dia. Normalmente a gente faz os cultos debaixo das latadas, né? Então as pessoas daquela casa ou daquela região, elas vão para essa latada e ali a gente toca um violão e ministra a palavra de Deus. Deixa eu te contar algo. A gente estava exatamente nesse dia aí, ó. Nesse dia, debaixo dessa latada. Esse culto foi feito entre 1h30 e 2 horas da tarde. A gente chegou lá às 10 horas da manhã. Eles não quiseram fazer antes do almoço, porque queria esperar as crianças chegarem da escola. Então a gente esperou. Só que vai chegando próximo do almoço, é automático, né? A fome, a barriga já vai falando para você, ó, tá chegando a hora do almoço, né? E a gente lá do lado de fora, e aí começou a vir aquele cheiro bom de comida feita no fogão a lenha. E sentado aí debaixo dessa latada, esperando, né, a comida sair, aí tinha uma pessoa ali com a gente, e aí eu falei, nossa, a comida feita no fogão a lenha, parece que ela tem um outro sabor. E aí eu olhei ali, tinha um feixe de lenha, né? E aí eu falei, só que se dependesse de mim para pegar lenha, para sair num sol desse, pegar lenha, a gente ia passar fome, porque eu não ia pegar lenha, eu não sei, e fora que você sair num sol daquele para pegar lenha, não tem como, né? Aí essa pessoa me falou algo que o Espírito Santo colocou no meu coração de uma forma tão profunda, que eu vou compartilhar com vocês. Ela me disse assim, pastor, mas a lenha, ela só acaba se o dono da casa permitir. Porque o dono da casa não precisa sair debaixo de um sol de meio-dia para ir buscar lenha. Aí ela falou, diferente da cidade, que vocês usam o botijão de gás, o botijão de gás você não sabe, você só vai ver que está acabando, mesmo é lógico, se você mexer ali e tal, mas normalmente é quando você está cozinhando, acabou, né? Aí bate aquele desespero, vamos procurar lá alguém para entregar, aquela coisa toda. Por quê? Porque você não está vendo o gás acabar. Agora a lenha é diferente. O feixe de lenha está ali, você vai usando, e todo dia quando você for pegar, você vai olhar e falar assim, ó, está acabando a lenha, está acabando a lenha. E aí antes de acabar, você sai ou bem cedinho, antes do amanhecer, quando o sol está bem frio, ou já bem de tardezinha. Ou como muitos fazem, sai cedo, cortam a lenha, deixam empilhada e à tarde voltam com o burrinho, alguma coisa, para levar a lenha para casa. E ela disse algo interessante. Ela falou assim, a lenha só acaba se o dono da casa permitir. E aí, se a lenha acabar, não tem fogo. Se não tem fogo, no sertão, muitas casas, não tem botijão de gás. Se não tem fogo, não tem comida. Se não tem comida, tem fome. Se tem fome, a gente fica fraco e não faz nada. Rapaz, na hora, me lembrei de um texto que está lá em Levíticos. Se você tiver com a sua Bíblia aí, por gentileza, abra comigo no livro de Levíticos, no capítulo de número 6. Deixa a foto aí da latadinha, a gente já volta para ela. Levíticos, capítulo de número 6.
versículo de número 12 e 13. Diz assim: e o fogo permanecerá aceso sobre o altar, não poderá ser apagado. Ordem, né? Ali o sacerdote acenderá lenha todos os dias pela manhã. Pela manhã arrumará o holocausto sobre ela e queimará a gordura das ofertas pacíficas. O fogo estará continuamente aceso sobre o altar e não poderá ser apagado. Irmãos, quando ela falou para mim isso, a minha mente foi para esse texto. E é uma grande verdade. Você sabia que foi Deus que acendeu o fogo do altar nessa época? O fogo divino teve início com Deus de forma sobrenatural. Só que coube ao sacerdote fazer com que aquele fogo permanecesse aceso. O que esse cara tinha que fazer? Pegar a lenha e colocar a lenha. Tira a cinza, na outra manhã pega a lenha, coloca a lenha para que o sacrifício, o holocausto, fosse queimado ali. A gente sabe, irmãos, quando a lenha da nossa vida espiritual está acabando. O Espírito Santo, uma das simbologias do Espírito Santo é do fogo que purifica. E muitas vezes a gente quer que o fogo de Deus desça sobre a nossa vida, mas a gente está sem lenha, está sem combustível. Aquela mulher me disse, aquele irmão, aquela pessoa me disse, a lenha só acaba se a pessoa quiser, porque a gente sabe quando a lenha está acabando, a gente sabe quando o negócio está ruim, a gente sabe quando a gente já não tem mais desejo pela Bíblia, a gente já sabe quando a gente não tem mais vontade de ir para a igreja, a gente já sabe quando ouvir a palavra, ouvir a mensagem, parece que já não entra mais nada. A gente já sabe quando as setas do inimigo, que outra hora eram blindadas e paravam no capacete da salvação, agora começam a entrar e a gente já começa a olhar para pessoas que a gente não podia olhar de forma diferente. A gente já começa a perceber que a lenha está acabando, quando em outro momento a gente recusava propostas que a gente sabe que a gente não pode aceitar, mas que agora, com a falta da lenha, a gente começa a perceber que isso vai entrando no nosso coração. A gente sabe, quando a lenha está acabando, o Espírito Santo ele sempre vai estar disposto a atacar fogo e queimar, aquecer o nosso coração por Deus, mas precisa ter lenha. O fogo ele é aceso por Deus, mas o sacerdote, Apocalipse fala que Deus ele nos chama de reino e sacerdote. Você é sacerdote de Deus. A responsabilidade de fazer com que a lenha esteja no altar e o altar é a sua vida, é sua. Deus ele acende o fogo no nosso coração, o mesmo fogo que vocês estão aqui ministrando no altar de Deus para a noiva do Senhor, é o mesmo fogo que queima no nosso coração para ministrar no sertão. Mas nós temos que entender que a gente precisa ver que existem momentos em que a lenha parece que está acabando. Rapaz, corre para o mato, corta a lenha, traz e deixa o fogo queimar e continua andando na presença do Senhor. Continua andando na presença do Senhor. A lenha somos nós que colocamos. A lenha somos nós, é nossa responsabilidade. Isso entrou no meu coração. Quando ela me disse isso, eu fui para esse texto e eu comecei a entender que existem momentos que até o ativismo do nosso trabalho no campo missionário, ele começa a consumir a nossa lenha. Existem momentos que a gente precisa parar. Eles, para terem lenha lá no sertão, eles precisam ir para a Caatinga para trazer lenha para casa. A gente tem sempre um lugar especial para a gente repor as nossas lenhas espiritual. Entra no seu quarto, fecha a porta e deixa as lágrimas escorrerem. Deixa o Espírito de Deus renovar os seus dias, o seu desejo pelo Senhor, o seu desejo pela obra do Senhor. Deixa o Espírito Santo de Deus consumir tudo em você que não serve mais para Ele. Tudo em você que ainda impede de você ter um contato maior com a presença dEle. Coloca lenha dentro do seu coração
E o Espírito Santo de Deus, ele vai atear fogo e você vai queimar por Jesus. E aí, falar para alguém que Jesus ama ela, não vai ser igual a antes. Porque quando você falar, Deus vai sair de dentro de você e vai entrar no coração dele. E essa pessoa vai olhar e falar assim, tem alguma coisa diferente aí. Tem lenha, tem lenha, tem lenha. E eu sei aonde buscar lenha, é no meu quarto, de joelho dobrado, falando com o Pai. Então nunca deixe o fogo do Espírito Santo tirar do seu coração o desejo, o amor por Ele, o amor pelo Espírito, o amor pela obra. Irmãos, nós somos a geração que nós precisamos falar de Jesus antes que Ele volte, porque Jesus está às portas e nós precisamos falar a Ele a qualquer custo. Traga pessoas para a igreja. Aqui tem um pastor que tem uma palavra poderosa, eu sei disso. Traga pessoas, porque a palavra de Deus, ela santifica, a palavra ela muda, a palavra ela transforma, mas precisa ter um agente, aquele que leva a palavra até as pessoas. Sabe quem é esse? É você, o sacerdote que vai para o quarto buscar lenha, colocar no seu coração, e o Espírito Santo vai fazer o fogo permanecer aceso na sua vida, para que você ganhe pessoas, traga pessoas e seja um ganhador de almas para o reino de Deus. Amém? Você acredita nisso? Louvado seja o nome de Jesus. Vamos continuar com as fotos aqui? Olha lá, aí a gente estava evangelizando, muitas vezes a pé, como eu disse. Essa turma aí foi uma turma da igreja Bola de Neve de Ribeirão Preto, se não me falha a memória, que estiveram com a gente no sertão. Pode passar, irmão. E eles evangelizaram com a gente por a latada, né? A gente fazendo culto debaixo da latada. Mais evangelismos, isso já é um trabalho social que a gente faz. Mais evangelismos em casas, trabalhos de evangelismos em casas, trabalhos de evangelismo. Pode passar. Isso aí muitas vezes a gente aproveita, né? São pessoas que eles vão em vários lugares levar água, eles levam água nesse compartimento, então a gente pula ali dentro e vai levar água e já vai falar da água da vida. A gente aproveita a oportunidade. Então essa daí é a Gi, que está dentro de um caminhãozinho, um dia de evangelismo. A gente costuma fazer às vezes alguns presentinhos, né? Coloca uma Bíblia, coloca alguns panfletos, um CDzinho, para a gente muitas vezes chegar na casa da pessoa e poder ter as portas abertas para falar e anunciar o Senhor. Pode passar. Olha a latada aí, vista mais de longe. Olha as forquilhas que eu falei para os irmãos. Isso aí já é uma comunidade quilombola. Isso aí a gente cortando pelo meio da mata. A latada. E dá uma sombra boa, viu? Só não é melhor do que a sombra do Altíssimo. Sertão, evangelismo a pé, comunidade quilombola. Agir em cima de um jumentinho. E aí apareceu ali, ó, um cidadãozinho. Volta aí, irmão. Às vezes a gente tem essas surpresas. Olha lá, um tatuzinho que apareceu em uma das nossas caminhadas evangelísticas no sertão. Pode passar. Wesley, se viesse, já ia querer comer, né, Wesley? Mas a gente não come tatu lá não, viu? A gente solta os bichinhos. Pronto, bênção de Deus. Deus abençoe, viu, irmãozão? Deus abençoe. Irmãos, eu, minha esposa, a gente não tem nada de anormal. A gente estava simplesmente vivendo a vida, trabalhando, né, fazendo as coisas comuns do dia a dia, e recebemos um dia o chamado do Senhor no nosso coração. Só pessoas normais, mas na Bíblia também tem um punhado de gente normal, né, fazendo as coisas lá do dia a dia, e de repente recebendo um chamado de Deus, né? Você pega os discípulos de Jesus, todo mundo pescando ali, um estava lá na coletoria, fazendo as coisas normais do dia a dia, até ter um encontro com Jesus, com Deus e com o chamado. Você vê Moisés apacentando as ovelhas do sogro no meio das colinas lá, até que ele olha para o lado e percebe a sarça ardendo, e tem um encontro. Todos que têm um encontro com Deus, é um agente, é um proclamador do Evangelho. Irmãos, tem dias que a gente está lá e a gente recebe pessoas conversando com a gente,
E às vezes, pastor, eu fico balançando a cabeça e a pessoa pensa que eu estou entendendo tudo e vou ter a resposta para ela. Eu estou aqui, ó. Deus do céu, por que o pastor Fábio não está aqui para dar essa resposta? E você vai aprendendo com o Senhor. Mas o Senhor falou algo para os discípulos que isso serviu para a gente. Em qualquer lugar que você estiver, abra a boca e Ele vai falar através da sua vida. E nós acreditamos nisso. E é isso que nós fazemos lá. Deus tem nos abençoado de forma grandiosa. Existem muitas provações? Existem. Existem muitas fadigas? Existem. Mas nós sabemos que nós temos um chamado de Deus, assim como você tem um chamado de Deus para a sua vida. Irmãos, Deus nunca chama ninguém para ser ocioso. Deus nunca chama ninguém para ficar estagnado num lugar e não fazer nada. Esses queridos irmãos que se converteram agora, e não existe coisa melhor do que você batizar pessoas. Deus tem um chamado para a vida de vocês também. Você sabia que a Bíblia conta a história de um endemoniado gadareno? E esse endemoniado, ele acaba de encontrar com Jesus, é liberto, quer seguir Jesus. Jesus fala, não, volta lá para a sua cidade e proclama o evangelho. Diga para as pessoas o que eu fiz por você. Rapaz, se Jesus ele confiou a um ex-endemoniado 10 cidades, né, que foi a Decápolis, imagina o que ele pode fazer com você e comigo. A sua história é a maior pregação que existe. Jesus movendo, mudando e transformando a sua história. Ele certamente vai transformar a história de muitas pessoas. O Jesus simples, que ainda através dos seus filhos olha e fala, olha, eu te amo.